Sem a mente discriminatória, nós não poderíamos despertar para a mente Bodhi. Isso não significa, entretanto, que a mente discriminatória seja a mesma que a mente Bodhi. Pelo contrário, é usando a mente discriminatória que nós despertamos para a mente Bodhi. E despertar para a mente Bodhi significa fazer o voto de ajudar todos os seres a atravessar para outra margem, mesmo antes que nós o façamos. O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Segunda-feira é a nossa noite de ler um pouco de Dogen Zenji Sama, dos ensinamentos fundamentais da nossa tradição Sotoshu. Tivemos dia 8 Hanamatsuri. Sábado foi feito lá na Praça da Liberdade, foi muito bonito, né? Teve a procissão com um elefante branco. E eu lembro sempre que esse elefante branco foi na época que eu estava lá no Puxingi, que me puseram de responsável interinamente, e que nós encontramos um artista plástico que pôde fazer aquele elefante branco. Ficou bem bonito. E depois o Buda bebê, ele é sempre banhado, né? Uma aguinha doce, representando o néctar celestial que caiu quando ele nasceu, no dia do seu nascimento. E segundo os estudiosos japoneses, foi no dia que hoje é o dia 8 de abril. Muito bem, nós vamos entrar agora nas 12 sessões do Shobogenzo, que foram as 12 sessões que o mestre Dogen Zenji Sama reescreveu já na sua maturidade, né? Aí tem uma introdução aqui que é bem interessante, ela não é muito longa, eu vou ler para vocês, do Yuho Yokoi. Yuho Yokoi é um professor na universidade em Nagoya. Ele diz assim: Dogen Zenji Sama tinha a intenção do seu trabalho máximo, Shobogenzo, ser composto de 100 sessões. Mas a morte impediu que ele completasse seu plano original. Embora antes de morrer ele já houvesse escrito 92 sessões. Essas 92 sessões, ou capítulos, discutindo as regras para um mosteiro zen, a conduta na vida diária, explicações de vários casos antigos, chamados koans, anedotas históricas dos mestres zen do passado e muitos outros tópicos, dão uma descrição finíssima do zen budismo que está disponível para nós hoje em dia. Aichi Senmou Nisodo 180 Shiroyamacho Chikusaku Nagoyashi. Nanagoichi Niroko no Naichi. Telefone, vocês podem encontrar lá em Nagoya. Aichi Senmou Nisodo. Torna-se absolutamente claro que Dogen Zenji Sama não é apenas um dos expoentes líderes do Zen, mas uma das figuras maiores na história do Japão religiosa e filosófica, se não no mundo todo. As 12 sessões do Shobogenzo incluídas aqui são conhecidas como os últimos escritos de Mestre Dogen, Shinsobon. Foi dado esse nome porque ele escreveu como um grupo distinto, pouco antes da sua morte. E essa a maior parte deles quando ele ainda estava residindo em Eiheiji, que é o nosso templo sede, que fica na província de Fukui. Atualmente, a maior parte dessas sessões não tiveram a sua parte final até a sua morte.
Elas foram editadas, na verdade, depois da sua morte, por Ejô, que era seu discípulo, né, e outros discípulos. De muitas formas, o pensamento de Dogen Zenji Sama pode ser dito ter alcançado a sua completude nesses 12 capítulos. Quase que metade da importância doutrinária, o significado de prática e iluminação, não foi selecionado, porque essas sessões lidam com a mente Bodai e a natureza da causalidade do karma. A grande importância que Dogen Zenji Sama dava ao karma. Por isso, há 3 capítulos aqui. Profunda crença em causalidade, retribuição kármica nos 3 estágios de tempo e um monge no 4º estágio de meditação. A pessoa que lê pode ficar surpresa e até perceber que existe uma linguagem que pode ser considerada supersticiosa em algumas partes. Lembrem-se, entretanto, que Dogen Zenji Sama não está tentando apresentar uma análise científica do ser humano da sociedade. E ele, como o próprio Buda, espera providenciar um catalismo para o despertar espiritual de cada indivíduo, que desde o começo ao fim são todos os ensinamentos budistas. Embora alguma linguagem estranha possa ser usada, ela sempre contém uma mensagem espiritual importante. E a fim de completamente compreender esses 12 capítulos, é necessário que pergunte a si mesmo continuamente qual é a mensagem. A natureza repetitiva de grande parte do conteúdo dessas sessões também pode surpreender. Como escrevi anteriormente, uma das características que distingue o Shobogenzo é que foi escrito em japonês, em vez de chinês, que era a linguagem clérica do budismo japonês na época de Dogen Zenji Sama. Isso não significa, entretanto, que Dogen Zenji Sama não usasse o chinês. Embora muitas partes desse trabalho estão parcialmente ou completamente em japonês, essas traduções contêm muitas passagens em chinês. O material que Dogen Zenji usa consiste primariamente de passagens de vários sutras, e quase todos eles em chinês. Apenas os comentários do próprio mestre Dogen Zenji Sama e suas explicações são em japonês. Pode parecer ao leitor moderno que Dogen Zenji Sama seja desnecessariamente entediante na explicação dos textos chineses. Lembrem-se, entretanto, que embora a linguagem japonesa use algumas dos ideogramas chineses, existe uma vasta diferença entre as 2 linguagens. O chinês era quase completamente não compreensível a todos, mas apenas aos japoneses mais altamente educados. A primeira parte dos comentários de mestre Dogen Zenji Sama, entretanto, podem melhor servir como uma tradução, mais do que uma explicação das cotações anteriores. Entretanto, uma comparação próxima da primeira parte dos seus comentários com o material precedem que ele abre o significado e a diferença entre os 2, revelando, por um lado, a estrutura diferente das 2 linguagens e, por outro lado, a interpretação rara que mestre Dogen Zenji Sama dá ao material que ele apresenta. Esta tradução em inglês tenta preservar essas diferenças, particularmente a do último tipo, o mais próximo possível. Finalmente, uma palavra sobre a ordem sugerida de leitura dessas 12 sessões. Porque aqueles que têm um conhecimento extensivo do budismo, ou que já passaram pelo treinamento Zen por algum tempo, não há nenhuma razão que não leia essas sessões na ordem tradicional, que é colocada aqui.
Devido à forte orientação monástica dos primeiros 3 capítulos, entretanto, aqueles que começam no budismo podem achá-lo melhor deixar essas sessões para o final, começando com o despertar da mente Bodai. Este capítulo e os seguintes 4 falam mais dos elementos básicos da crença budista e constituem eles mesmos uma excelente introdução ao budismo. Embora sejam simples no seu conteúdo, a maestria com a qual o Dogen Zenji-sama envolve o treinamento monástico é muito longe de ser fácil. E o capítulo final, 8 aspectos da iluminação, também é de importância fundamental para a compreensão do budismo, porque trata com o tópico da natureza da iluminação. E não é coincidente que Mestre Dogen sentiu-se doente e a sua morte estava próxima. E ele escolheu esse tema para os seus últimos escritos. Como todo o seu trabalho, ele exprime seu voto de um Bodhisattva, ajudar todos os seres a cruzar para a outra margem antes dele mesmo fazer. Vamos seguindo as orientações, nós vamos pular o mérito de se tornar monge, vamos deixar para o final, que é o primeiro capítulo que ele colocou aqui. O segundo é receber os preceitos, também é para quem está mais acostumado com o Zen. O mérito da Okesa, que é o manto budista, né? Também é um trabalho precioso de Dogen Zenji-sama. E vamos começar com o capítulo 4, Despertar para a Mente Bodai. Hotsu Bodai Shin. Falando de forma geral, há 3 espécies de mente. Chitta, ou a mente discriminatória, Hridaya, ou a mente universal, e Irita, ou a essência que abraça a mente. Mas é através da mente discriminatória que nós despertamos para a mente Bodai. Bodai é uma palavra sânscrita que é conhecida como o caminho. Chitta, também em sânscrito, é conhecido como a mente discriminatória. Sem a mente discriminatória no sentido que faz diferenças, né? Que faz diferença entre o papel e a tela do celular, entre a minha cabeça e a gravura que está atrás de mim, né? É nesse sentido, né? Não é de preconceito, né? Sem a mente discriminatória, nós não poderíamos despertar para a mente Bodai. Isso não significa, entretanto, que a mente discriminatória seja a mesma que a mente Bodai. Pelo contrário, é usando a mente discriminatória que nós despertamos para a mente Bodai. E despertar para a mente Bodai significa fazer o voto de ajudar todos os seres a atravessar para outra margem, mesmo antes que nós o façamos. Embora de aparência humilde, uma pessoa que despertou para essa mente já é o mestre de toda a espécie humana. Cruzar para outra margem significa acessar o despertar. A mente Bodai não é alguma coisa que existiu desde o princípio, nem que surgiu recentemente. Não é uma nem muitas. Não é livre e nem é fixa. Nem existe dentro de nós, nem se estende através do universo. Está muito distante de tais diferenças, como antes e depois, ser e não ser. É a essência, nem do seu próprio eu, nem do eu dos outros, nem de ambos. Não surge espontaneamente, mas aparece quando há uma comunhão espiritual entre os seres e Buda. Nós não a recebemos dos Budas ou Bodhisattvas.
e nem a produzimos através da nossa própria habilidade. Porque, como já disse, surge apenas quando há uma comunhão espiritual com Buda. Não é interessante isto? Ninguém pode dar para você, nem você pode produzi-la, mas é ter essa comunhão espiritual. A oportunidade de despertar para a mente Bodai é em geral limitada a seres humanos. Há poucos dos outros níveis que já também conseguiram acessá-la. Existem aqueles que, depois de ter despertado para a mente Bodai, praticam o caminho por inumeráveis kalpas de tempo. Kalpa é um monte de tempo. Incomensurável, não. Imensurável. Alguns deles, eventualmente, decidem se tornar Budas, enquanto outros escolhem primeiro ajudar todos os seres a atravessar para outra margem, sacrificando seu próprio estado Buda. Aqueles que despertaram para a mente Bodai constantemente se esforçam no corpo, palavra e mente, para fazer surgir esta mente em todos os seres e levá-los ao caminho, que todos possam despertar, que todos possam viver com plenitude. Simplesmente satisfazer os desejos humanos, os desejos mundanos dos seres humanos, não é o que significa beneficiá-los. Acordar para a mente Bodai, prática e iluminação são superiores a tudo e qualquer coisa, porque estão além da delusão e iluminação, além dos três mundos, além daquilo que podem obter os Sravakas e Pratyekabuddhas, aqueles que só escutam os ensinamentos e não praticam, e os Pratyekabuddhas que estudam sozinhos e são incapazes de transmitir os ensinamentos. O Bodhisattva Kasyapa elogiou o Shakyamuni Buda com o seguinte verso. É Makakasho, né? Mahakasyapa, Kasyapa, Makakasho. Acordar para a mente Bodai e o despertar não são dois. Não há diferença entre eles. Embora o primeiro é mais difícil de obter do que o segundo, nós respeitamos esse despertar, porque isso significa ajudar todos os seres a realizar a iluminação antes que nós o façamos. Aqueles que despertaram para esta mente já são mestres de seres celestiais e humanos. São superiores a Sravakas e Pratyekabuddhas. Despertar para a mente Bodai está além de qualquer coisa nos três mundos. É o mais alto espírito de todos. É a mente suprema, superior. Despertar para a mente Bodai significa, em primeiro lugar, fazer o voto de que ajudar todos os seres a realizar a iluminação, mesmo antes de nós o fazermos. E assim devemos encontrar inumeráveis Budas e fazer surgir a mente Bodai, ao ouvir os seus ensinamentos, assim como o gelo se acumula por causa da neve. Servir Budas, ouvir os ensinamentos, praticá-los. Realizar a iluminação ou despertar é obter o resultado Buda, a suprema sabedoria Bodai. Quando comparamos essa suprema sabedoria Bodai, Anuttara Samyak Bodai, com o despertar da mente Bodai, o primeiro parece ser como um fogo gigantesco através de todo o universo.
E o segundo, como um vagalume. Mas a diferença entre ambos desaparece quando fazemos o voto de salvar os outros seres, de ajudá-los a realizar a iluminação mesmo antes que nós o façamos. Há uma cotação de Shakyamuni Buda que disse: eu sempre tive esse pensamento, como que eu poderia causar todas as criaturas a entrar no caminho supremo e rapidamente se tornarem Budas. Essas palavras são a vida eterna de Buda. Um Buda desperto, a mente Bodhi pratica o caminho e realiza a iluminação dessa forma. Beneficiar outros significa ajudá-los a realizar o despertar, a iluminação, como já falei várias vezes antes, mesmo antes que nós o façamos. Quando surge essa mente em nós não devemos pensar em que queremos nos tornar Buda. Embora já tenhamos mérito suficiente para acessar o estado Buda, nós devemos colocá-lo à disposição de todos os seres, a fim de que eles possam obter o caminho. Essa mente não surge nem do eu, nem dos outros e nem das coisas. Depois de despertar para essa mente, tudo que tocamos se transforma. A terra se torna ouro e o oceano se torna néctar. Quando isso acontece, o solo, as rochas, os pedregulhos, tudo manifesta a mente Bodhi. Assim como o oceano, as ondas, a espuma, as bolhas e as chamas. Assim sendo, oferecemos aos outros nosso castelo, família, 7 tesouros, servos, a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa carne, os nossos membros, como manifestação viva da mente Bodhi. Até mesmo a mente discriminatória, que não está nem longe nem próxima, nem no eu nem nos outros, se torna o equivalente do despertar da mente Bodhi, se constantemente mantermos o voto de ajudar os outros a obter a iluminação antes que nós mesmos o façamos. Assim, oferecer tudo aquilo a que estamos apegados, quer seja grama, árvores, tijolos, pedregulhos, ouro, prata, tesouros ralos, para a mente Bodhi é o equivalente ao despertar dessa mente.